Bom dia a todos. Continuando a série de estudos do Pentateuco, hoje iremos estudar o terceiro livro escrito por Moisés, que é o livro de Levítico. A palavra Levítico vem de um termo hebraico chamado Vaikra. Vaikra quer dizer "e ele chamou". O nome se deu devido Deus ter falado com Moisés no meio da congregação. A Bíblia diz que o Senhor o chamou. Então Deus o chamou para dar instruções a Moisés sobre as leis que ele tinha para a nação de Israel. Percebemos que 20 dos 27 capítulos começam com a fórmula: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, ou de forma semelhante, em sua começa com a fórmula: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Em sua maioria, o Senhor manda que Moisés transmita uma mensagem a Israel, como podemos ver no capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 17, capítulo 1, versículo 4, ao capítulo 5, versículo 19, o Arão e seus filhos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo, é o que está em Levíticos, capítulo 1, versículo 1. Estatuto perpétuo é para as vossas gerações. Deus falando, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Está em Levítico, capítulo 3, versículo 17. Em Levítico, capítulo 4, versículo 1, uma vez mais o Senhor fala a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ele culpada, e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do erro quem cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Levítico capítulo 5, versículo 14 ao 19. Ocasionalmente, o texto diz que Deus falou com Moisés e Arão,
conforme está escrito em Levítico capítulo 11, versículo 1, Levíticos capítulo 13, versículo 1, Levítico capítulo 14, versículo 33 e Levítico capítulo 15, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhe, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhe, Levítico capítulo 11, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Levítico capítulo 3, versículo 1. Então veja que Deus também tratava com Moisés e com Arão. Pelo menos uma só vez Deus fala com Arão. Está em Levíticos capítulo 10, versículo 8. A maior parte do material do livro apresenta mensagens vindas diretamente de Deus para Moisés. A perspectiva tradicional da igreja era que Moisés deu este livro a Israel e, consequentemente, a nós. Levando em conta o que se diz em Levítico, que é comum ao mundo do Israel antigo, não há razão para supor que Levítico não seja do período mosaico. Gênesis nos conta o chamado patriarca Abraão e a eleição de sua família para exercer a função de conserto na história humana. Já no livro de Êxodo, vemos a narrativa grandiosa da libertação dos descendentes de Abraão, os israelitas da escravidão do Egito e o estabelecimento do concerto de Deus com este povo no Sinai. O concerto de Deus com este povo no Sinai. Êxodo também expõe o caráter legal deste concerto e o testemunho do concerto no tabernáculo e o culto a ser administrado. Levítico é um tipo de manual dado aos sacerdotes e ao povo de Israel para que soubessem fazer a adoração exigida pelo concerto de maneira eficaz e aceitável ao Deus de Israel. Levítico é um manual de como cultuar a Deus. Há também instruções diversas sobre como viver de forma que tal adoração seja aceitável ao Senhor, o Deus do concerto. O teor do livro revela os princípios básicos da religião do Antigo Testamento. Destacaremos fatos importantes. Primeiro fato: não é possível comunhão com Deus, exceto com base na expiação dos pecados. Os capítulos iniciais de Levítico descrevem várias ofertas que são necessárias para que a expiação e a comunhão sejam efetuadas. Segundo fato: o homem não pode expiar os próprios pecados. Faz-se necessário um sistema de mediação. O papel dos sacerdotes, os filhos de Arão, é desempenhado em cada trecho do livro. O sistema de Levítico pressupõe
um mediador. Terceiro, a expiação deve ser de acordo com o plano divino. Note a porção apreciável de Levítico, que é discurso direto de Deus. Repare no fim trágico de Nadab e Abiú, quando cultuaram segundo padrões próprios, em vez de seguir o padrão de Deus dado por Moisés. Todo padrão que não provinha do Senhor não era um padrão aceitável. Por isso que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor, e Deus não aceita fogo estranho. Tem vidas que não dá uma adoração que Deus se agrade. Temos que dar uma adoração conforme a palavra nos ensina. Não podemos adorar por adorar com o coração magoado, com o coração machucado. Temos que deixar a oferta no altar e reconciliar com a pessoa que ofendemos. Em quarto lugar, sabemos que somente o bom, o limpo e o são, o perfeito, é aceitável como sacrifício a Deus. Então sabemos que só o bom, o limpo, o são, o perfeito é aceitável como sacrifício a Deus. O homem não pode se aproximar de Deus de mãos vazias. Deus faz estipulações rígidas. Tem vidas que querem se apresentar de qualquer forma. Outros querem se apresentar sem nada. Deus quer que cada um dos seus filhos faça o seu querer, faça a sua vontade e tenha algo para apresentar perante o Senhor. Pode ser uma oferta pequena, mas o Senhor se agrada daquele que não vai de mão vazia, mas que faz o que apraz ao Senhor, que faz o que agrada ao Senhor. Quinto lugar, as pessoas que andam com Deus devem ser santas, porque Ele é santo. Esta exigência é responsável pela forte ênfase na diferença entre o limpo e o imundo, o puro e o abominável, o santo e o profano. Levítico é um manual sobre o santo. A santidade exigida não é meramente cerimonial, é também ética e social, como no capítulo 19, que em grande parte é recapitulação do Decálogo. O tema do livro é a justiça moral interior. É de Levítico que temos o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma das coisas que em Levítico Deus exige é que sejamos santos. A palavra santo quer dizer separado, separado do mundo, separado do pecado, separado de tudo que desagrada a Deus, porque Deus também é santo. Então nós, como filhos de Deus, temos que seguir ao Senhor obedecendo em santidade. É de Levítico que temos o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. O significado deste requerimento é explicado nos mínimos detalhes
e esta explicação está em cláusulas de justiça pessoal e social. Em sexto lugar, a comunhão com Deus envolve o compromisso da vida total. O livro deixa muito claro que nenhuma área da existência pessoal está fora do direito do Deus de Israel controlar. Então, Deus, Ele quer controlar todas as áreas da nossa vida. O livro de Levítico deixa isso muito claro. Deus não quer somente controlar uma área da sua vida. Há instruções sobre alimentos, hábitos sexuais, posse de propriedades, ofertas a Deus, as ocasiões certas da verdadeira adoração e as relações pessoais com o próximo. Com o próximo e o estrangeiro. O Santo de Israel exigiu que a vida inteira de quem anda com ele seja colocada sob seu controle soberano e sobre a sua influência santificadora. Para quem conhece o Novo Testamento, não é difícil identificar nas declarações acima as raízes da devoção cristã. Talvez a expressão não esteja tão desenvolvida quanto é encontrada no Novo Testamento, mas os princípios são notavelmente os mesmos, e até Levítico sente a necessidade de uma maneira melhor. Esta necessidade é manifestada detalhadamente nas exigências de mediadores do sistema levítico, os sacerdotes arônicos. Então havia uma pessoa para mediar as ofertas, eram os sacerdotes da descendência de Arão, ou arônicos. Os esforços mediadores necessários por si mesmos são indicativos de que esse sistema não é insuperável. Era um só tipo que apontava um caminho ainda mais excelente, um caminho elucidado em Cristo e seu novo conceito, e que em Levítico é pronunciado. Levítico é um manual de adoração. Vemos na primeira parte as instruções aos israelitas, que vai do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 6, versículo 7. Temos também as instruções para os sacerdotes, que vai do capítulo 6, versículo 8, ao capítulo 7, versículo 38. A consagração dos sacerdotes, que vai do capítulo 8, versículo 1, ao capítulo 10, versículo 20. Vemos também que Moisés consagrarão e seus filhos. Está no capítulo 8, versículo 1 ao 36. Arão assume o ofício sacerdotal. Está no capítulo 9, versículo 1 ao 24. Um caso de sacrilégio está no capítulo 10, versículo 1 ao 20. As leis relativas à impureza.
Então vemos também as leis relativas à impureza cerimonial. A impureza cerimonial causada por animais está em Levítico capítulo 11, versículo 1 ao 47. A impureza cerimonial causada pelo parto está em Levítico capítulo 12, versículo 1 a 8. A impureza cerimonial causada pela lepra está em Levítico capítulo 13, versículo 1 e ao 14, versículo 57. A impureza cerimonial causada por fluxo está em Levítico capítulo 15, versículo 1 ao 33. No livro também é apresentado o dia da expiação. Está em Levítico capítulo 16, versículo 1 ao 34. Do versículo 1 ao 19, vemos a preparação de Arão. Do versículo 20 ao 34, vemos o bode expiatório. Por fim, vemos a santidade na vida diária. Está em Levítico capítulo 17, versículo 1 e 20, versículo 27. O ato de abater animais para o consumo próprio está em Levítico capítulo 17, versículo 1 ao 16. Os regulamentos sociais está em Levítico capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 27. A santidade dos sacerdotes está em Levítico capítulo 21, versículo 1 ao 22, versículo 33. Os dias santos e as festas. Está em Levítico capítulo 23, versículo 1 ao 44. No capítulo 23, versículo 1 ao 3, vemos o sábado. No capítulo 23, versículo 4 ao 8, vemos a Páscoa. Do capítulo 23, do versículo 9 ao 14, vemos as ofertas das primícias. Do capítulo 23, versículo 15 ao 22, vemos a festa das semanas. Do capítulo 23, versículo 23 ao 24, vemos os dias santos do 7º mês. Levítico fala também sobre o óleo santo, o pão santo e o nome santo. O óleo santo está em Levítico capítulo 24, versículo 1 ao 4. O pão santo está em Levítico capítulo 24, versículo 5 ao 9. O nome santo está em Levítico capítulo 24, versículo 10 ao 23. Os anos santos está em Levítico capítulo 25, versículo 1 ao 55. O ano sabático está em Levítico capítulo 25, versículo 1 ao 7. O jubileu está em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 55. O capítulo 26, versículo 1 e 2, fala sobre a idolatria, os sábados
e o santuário. No capítulo 26, versículo 3 ao 13, fala de promessa. No capítulo 26, versículo 14 a 46, fala Deus avisando ao seu povo. Fala de um aviso. Então, Levítico é um manual de adoração. Levítico capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 38. A relação de Levítico com Êxodo é indicada na frase da abertura do livro. Em Êxodo, Deus fala do monte. Aqui ele fala do tabernáculo. Êxodo encerra com o relato da dedicação do tabernáculo e a vinda da glória de Deus para enchê-lo. Agora, Deus fala com os israelitas do lugar onde ele escolheu habitar entre eles. A palavra que ele fala tem a ver com o modo em que o povo, agora resgatado pela mão poderosa do Senhor, adorará e servirá ao seu Deus. Levítico é o manual de adoração dos antigos hebreus. Começa com normas de sacrifício. Vemos instruções para os israelitas, como no capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 7. De imediato, o leitor é informado sobre a origem divina e consequente autoridade na mensagem que está sendo dada. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Moisés não tem permissão para entrar no tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 35. Por isso, Deus de dentro fala com Moisés de fora. S.R. sugere que a intenção é estabelecer o fato de que a palavra de Deus veio a Moisés em vez de surgir em seu interior como produto de sua consciência religiosa. A palavra falada é de origem sobrenatural. A expressão tenda da congregação é mais bem traduzida por tenda do encontro. A palavra para descrever tabernáculo é a mesma palavra hebraica para aludir à tenda. Levítico capítulo 1, versículo 1 ao 2. Deus marcou o encontro com o homem em um lugar designado tabernáculo. O encontro marcado objetivava estabelecer comunhão de acordo com os procedimentos nomeados no capítulo 1 ao 22 e os tempos certos, conforme está nos capítulos 23 ao 25. Não são os hebreus que decidem como e quando vão cultuar. Essas decisões são tomadas inicialmente por Deus para os redimidos. Vemos a lei do holocausto no capítulo 1, versículo 1 ao 17. O mandamento de Deus vemos no capítulo 1, versículo 1 e 2.
Este manual de adoração começa com a oferta de sacrifícios. Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, as palavras oferta e oferecer são derivadas do mesmo radical, que significa chegar perto de, achegar-se, aproximar-se. A questão que Levítico trata é de como os hebreus podem viver em proximidade com Deus, e isso envolve ofertas ou sacrifício. Oferta, que no hebraico chama korban, é a noção mais próxima de um termo geral do Antigo Testamento para se referir a sacrifício, e o termo usado para aludir a todos os tipos de ofertas apresentadas a Deus. A ideia original não é nem sacrifício nem oferta, conforme nosso entendimento destas palavras. Significa algo levado para perto de e usado exclusivamente no Antigo Testamento com alusão à relação do homem com Deus e revela o propósito desta seção de Levítico. A intenção era instruir os hebreus sobre como se achegar a Deus. Trata-se de lugar comum. Para que todos entendessem que cultuar implica em sacrificar ou ofertar. Mas, de maneira nenhuma, os sacrifícios estavam limitados a Israel. Era parte essencial da religião do mundo, no qual os israelitas viviam. Levítico é o manual de adoração dos antigos hebreus. Ele começa uma das ofertas era a oferta de manjares. Era um oferecimento de farinha ou cereais bem moídos. A palavra hebraica mishá denota uma dádiva
ou oferta em geral, e usada em Gênesis capítulo 4, versículo 3, para descrever a oferta de Caim. Mas em Gênesis capítulo 33, versículo 10, é usada para se referir ao presente de Jacó ao seu irmão. Em Juízes capítulo 3, versículo 15 ao 18, é usado para aludir o tributo. Quando a palavra é empregada com relação a sacrifício, transmite o significado geral de algo dado a Deus ou o significado mais estrito, encontrado aqui, de oferta de grãos ou de cereais. Tal oferta era o resultado do trabalho humano e da fecundidade da terra. Representava a consagração a Deus do fruto do trabalho realizado pela pessoa. A oferta era voluntária, como está escrito pela frase: quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares e oferta comum. Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares. É comum a oferta de manjares ser apresentada no Antigo Testamento como oferta que acompanhava os sacrifícios de animais, conforme está em Números, capítulo 15, versículo 1 ao 6. O ritual aqui é apropriado para esta oferta dual, para a apresentação de uma oferta de cereais sozinhas. A oferta de manjares podia estar crua, conforme está registrado no versículo do 1 ao 3, ou cozida, conforme está registrado no versículo 4 ao 16 de Levítico. Se existisse crua, era acompanhado por azeite, que é o óleo, ou também por incenso. O óleo era parte vital da alimentação diária dos antigos hebreus. Nesta condição, no Antigo Testamento, representa alegria, nutrição e prosperidade. A palavra hebraica Shemen significa gordura, corpulência, fertilidade, riqueza. Note o uso da palavra em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 13, Jó, capítulo 29, versículo 6, e Isaías, capítulo 61, versículo 3. Miclém sugere que simbolizava poder estimulante e santificador. Considerando esta ligação com a unção dos sacerdotes e o uso do candelabro de ouro, Alice julga que indica a presença graciosa do Espírito Santo na iluminação e santificação. A presença oportuna do Espírito Santo na obra e na adoração do crente é sem dúvida o que o torna aceitável a Deus. O incenso era uma resina aromática de cor amarelo claro, de gosto amargo, mas de perfume muito agradável. Era ingrediente usado no óleo da unção, conforme está registrado em Êxodo, capítulo 30, versículo 34. Também como incenso, podemos ver em Jeremias, capítulo 6, versículo 20, queimado como perfume,
conforme Cantares, capítulo 3, versículo 6. Oferecido com pão da proposição, conforme Levítico, capítulo 24, versículo 7. E apresentado a Cristo como dádiva inestimável. Está em Mateus, capítulo 2, versículo 9. Erdmann afirma que caracterizava oração e louvor. Por certo, a base bíblica para a noção de que oração e louvor são eminentemente aceitáveis a Deus quando os homens lhe apresentam suas dádivas. Corban é referência a uma dádiva deixada em testamento para a manutenção do templo após a morte do testador. Desta forma, o legado ficava indisponível para as necessidades da família. Plutarco disse: o fermento nasce da corrupção e corrompe aquilo com que é misturado. Toda fermentação é um tipo de putrefação. Nos evangelhos, em Mateus capítulo 16, versículo 6, Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus usa figurativamente o fermento dos falsos ensinos dos fariseus e saduceus. Paulo fala dos asmos, pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. A proscrição do fermento na festa da Páscoa. É outra questão. Ali o pão sem fermento era lembrado da escravidão de Israel. E chamava-se pão de aflição. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3. Entre os vizinhos de Israel era comuníssimo o uso do mel em sacrifícios. Talvez seja por isso que mel e leite, ambos elementos importantes para a dieta, não deveriam ser oferecidos em sacrifício, levando em conta que o fermento era proibido nas ofertas de manjares. Havia exigência de utilizar sal. O sal tinha um grande valor no mundo antigo e era necessário para a vida. Simbolizava a permanência no fato de que dava imunidade contra a corrupção. Também indicava a comunhão e fidelidade, visto que os concertos eram selados com a refeição comum, na qual o sal era ingrediente importante. Participar do sal era estabelecer um laço entre os anfitrião e o convidado. Note o nome que Deus dá ao concerto que fez com Arão e seus filhos, em Números, capítulo 18, versículo 19, e ao concerto que fez com Davi e seus descendentes. Está registrado em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Isto supõe que, da mesma forma que o sal conserva os alimentos da influência da decomposição, assim o concerto protege as partes contratantes das influências externas prejudiciais
ao vínculo estabelecido. Como vocês puderam ver, damos uma simples introdução retirado do comentário de Bacon sobre o livro de Levítico, mas continuaremos estudando o livro de Levítico. Fiquem na Shalom Adonai, que Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente. Amém.